Pense numa criança dando uma ordem ao diretor de sua escola, dizendo, por exemplo, que ele deve abrir o portão porque ela quer brincar na rua. Imagine essa cena. É algo absurdo, absurdo em muitos sentidos. Nada respalda essa ordem. Não há histórico que possa fazer com que um diretor de escola reconheça nesta fala da criança uma verdadeira ordem. Ele vai vê-la, em lugar disso, como uma fala totalmente desqualificada de um ser humano que não tem ideia do que está querendo. No mínimo, será engraçado. Isso nos remete à teoria dos atos de fala de Austin. E dessa teoria podemos inferir algo de grande relevância em nossa análise de hoje. Sobre atos de fala, Austin quer dizer que há palavras que são mais que palavras, são ações. Palavras que ordenam prisões, por exemplo, ou que ordenam solturas, que integram pessoas a instituições ou as desligam. Palavras que dissolvem relações, palavras que agem, palavras que executam. Só que as palavras usadas para determinar o que o outro deve fazer só terão efeito, de fato, se o outro já foi impregnado de uma série de percepções, de convicções que respaldem aquela ordem. Do contrário, essa ordem soaria como uma brincadeira. Por outro lado, a lembrar do primeiro exemplo que demos, se em vez de a criança dar a ordem ao diretor, o diretor der ordem às crianças, isso deveria ter um efeito bem diferente, já que nas condições esperadas, os pais deveriam ter preenchido a mente dos filhos daquela convicção de que uma boa criança é obediente às pessoas a quem os pais indicarem como autoridades a serem respeitadas. Assim, quando o diretor falar, haverá uma história que sustente aquela fala, aquela atitude, sendo boa parte dela mesmo inconsciente. Fala como: eu vos declaro marido e mulher, fora do contexto do protocolo que respalda esta fala, não altera o estado civil de ninguém. Mas dentro desse contexto, sim, altera. De forma que, antes de se dizer essa frase, muito já foi dito para que ela valha. Da mesma forma, uma ordem como você está livre, há uma memória que sustenta esses atos de fala. Esse falar que não é apenas um falar, é um fazer, um causar. Mas todas elas dependem da memória presente nas pessoas a quem elas se dirigem. E aqui, memória e história se misturam. Desde a primeira vez que o homem foi capaz de registrar acontecimentos, ele o fez. Fosse por desenhos e pinturas, por escritas pictográficas, relevos em paredes, a memória ia sendo registrada. O que aconteceu, o que fez, de caçadas a festas, de guerras a rituais, tudo foi sendo registrado. E a isto nós somos gratos, porque senão, como saberíamos o que sabemos se não houvesse registro? Observe que estamos falando de uma outra forma de memória, aquela que está fora da mente, que se encontra desenhada, pintada, esculpida, escrita, gravada, filmada. Ela é de outra espécie.
é algo outro que a impressão deixada pelo presente quando foi se tornando passado. Ela é como essa impressão pode ser contada, dentro dos limites de linguagem acessíveis para aquele que conta, tanto como a linguagem que ele possui, como também em relação à ferramenta disponível para deixar esse registro. Esse tipo de memória é que chamamos de registro histórico ou simplesmente história. A história começa naquele ponto onde a memória já não alcança, porque a lembrança não pode confirmar aquilo que foi registrado. Não há mais ninguém que lembre. Então valem os registros. E essa memória, sem a presença de quem a registrou, precisa ser interpretada, com todos os riscos de erro, por quem quer que se depare com esses documentos. Além dessa característica que é assustadora da memória sem a presença de quem a registrou, temos o fato ainda mais assustador, que é de nos depararmos com a ideia de que a memória registrada é uma espécie de verdade oficial que se coloca em detrimento das outras memórias que nem foram registradas, que existiram e passaram. A cada geração, cada vez mais, a memória vai sendo alterada e vai deixando de ser algo imaterial para ser material. E isto, para gerações seguintes, é a versão que permanece. A memória, como morada do ser, é autorizada a estar fora do ser, a estar num livro, numa carta, num entalhe, num documento qualquer. Isto quer dizer que deixa de ser algo individual para ser algo coletivo, uma memória coletiva, contada, lida, ensinada, pregada, imposta ou disseminada e incorporada ao consciente coletivo. Mas isso que pode parecer tão natural e tão ingênuo pode ser o seu contrário. Então precisamos entender que, ao criar uma memória, criamos direitos e deveres, criamos bases para regras de conduta, criamos bases para hierarquias, criamos simpatias e antipatias, criamos amizades e inimizades. Sem a memória, as palavras não têm peso, são códigos que não podem ser decodificados. Por essa razão, a educação tem peso descomunal na formação do futuro, porque ela estabelece o passado que vai viabilizar o futuro. E quando uma atitude qualquer está presente em várias pessoas ou muitas pessoas, nós percebemos que a memória pessoal não é tão pessoal ou individual assim. Essa memória não é tão individual também porque há muitas memórias alheias que perpassam as memórias particulares. Elas estão nos livros que são lidos, nas aulas que são assistidas, nos sermões apresentados nas igrejas, nos filmes e programas de TV, nos noticiários, nas propagandas, nos sites, nos blogs, e nisso, naquilo e naquilo outro. Aí chega um momento em que acabamos aceitando o inaceitável, naturalizando o estranhável. Se a memória preenche nossa percepção da realidade, como quando atendemos a uma ordem, pois temos uma história que faz as bases do direito de alguém ordenar, devemos tomar muito cuidado com memórias que podem ser plantadas na coletividade sem o respaldo da memória, com a intenção de dar base, dar sustentação a atos de fala
que não são sustentados por nossa memória. Não lembramos disso. Não fomos ensinados assim. Não foi nossa referência. Não fez parte de nossa cultura. Não fomos cultivados assim. E agora querem nos fazer pensar que nós perdemos algo, que nós que não aprendemos direito, que não prestamos atenção, que esquecemos que o que soa tão anormal é normal. Aqueles a quem, por alguma estratégia, demos o direito de nos dizer, têm dito coisas estranhas a nós. E as crianças são as mais suscetíveis, porque têm pouca memória armazenada de sua experiência. E grande parte do que elas têm vem daquilo que lhes contam. E a pergunta é: sobre o que contam e com que objetivo? Se a nossa memória pessoal não pode ultrapassar a nossa própria vida, tudo que pensamos saber além disso é memória de outro, ou algo que se faz passar por isso. E se precisamos lembrar para não esquecer, como disse Paul Ricoeur, precisamos lembrar que nem tudo que lembramos é realmente lembrança.